A tag de hoje é ótima para quem quer adquirir o hábito de ler ou para quem só tem curiosidade de saber como eu leio tanto e consigo manter o meu ritmo de leitura. Ou que quer começar a ler mais também. Oi, eu sou a Lana, esse é o Mais Livros que Amigos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de tag aqui nesse canal. Porque sim, caso não tenha dado pra perceber, eu gosto mesmo de responder tag. Eu acho que é um jeito legal e rapidinho de eu conseguir contar pra vocês um pouco mais sobre como é o meu gosto literário, a minha rotina de leitura e indicar livros que também não estão mais tão em alta no momento. E essa tag é justamente sobre a minha rotina de leitura, como eu leio, como eu organizo elas, enfim. Antes de começar as perguntas, lembra de deixar o gostei nesse vídeo, que isso me ajuda demais a fazer esse canal continuar crescendo. E se tu for novo por aqui, então eu te dou uma sugestão. Assiste esse vídeo mais um, até o fim. E se tu gostar do conteúdo, então se inscreve no canal. A meta até novembro é chegar a 300 inscritos. Porque sim, neste canal temos metas e cronogramas e planejamentos e 1000 planilhas para controlar tudo. E bom, me ajuda aí a alcançar ela. Agora sim, vamos para as perguntas dessa tag que foi criada pela Ariel Bissetti lá em 2020, e sim, eu sei que já tem um tempo, mas eu não tinha canal em 2020, então eu vou responder em 2022 mesmo. Leitores, como eles leem, onde eles leem, do que se alimentam? Hoje, no Globo Repórter. Então vamos lá. Pergunta número 1. Você tem um local específico em casa para ler? Não, definitivamente eu não tenho. Eu tenho lugares em que eu leio com mais frequência, mas não um único. Eu leio muito no sofá da sala, principalmente em dias de frio, porque aí eu posso pegar uma coberta e ficar mais confortável, mais quentinha. Mas eu também leio com bastante frequência na bancada de lanche da cozinha, por exemplo. Quase sempre quando eu tô cozinhando algo que precisa esperar um tempo de cozimento. Aí eu preparo tudo e, por exemplo, enquanto o arroz cozinha e seca a água, aí eu leio com umas páginas. Enquanto eu seco o cabelo também, por exemplo, já que eu levo uns bons minutos, dá tempo de ler algumas páginas também. Eu leio quase em qualquer lugar da casa, mas enfim, né? Pra entender isso, vocês precisam ter em mente que agora eu crio conteúdo baseado nos livros que eu leio, o que quer dizer que pra mim, quando eu leio só um livro por mês, é um desastre, porque eu preciso catar conteúdo pra falar do além. Então, eu tento ler em cada minuto livre que eu tiver pra poder aproveitar ao máximo e conseguir ler mais. Pergunta número 2, marcador de páginas ou qualquer pedaço de papel? Nenhum nem outro. Eu sempre usei fotos para marcar e isso é desde sempre mesmo. Eu não lembro do dia em que eu não usei uma foto. E depois da Instax ficou ainda melhor, porque é uma coisinha mínima, de nada. Não estraga o livro, não deixa marcado, é pequenininha e é muito difícil de ela estragar. Hoje eu tô lendo todo esse tempo. E olha que essa meta de final do ano tá andando real, hein? E o marcador é esse aqui, com a doguinha mais linda que já andou por essa terra. A minha, é claro. Fotinho de quando ela ainda era pequenininha e cabia na mão. Pergunta número 3. Você pode simplesmente parar de ler ou precisa finalizar um capítulo, ler uma certa quantidade de páginas? Eu posso totalmente. Não quer dizer que eu goste de fazer isso. Eu prefiro ler até o fim do capítulo. Mas às vezes não dá. Como eu disse na primeira pergunta, às vezes eu tenho só alguns minutos para ler. E dependendo do tamanho do capítulo, 15 minutos não são suficientes, como foi o caso da Guerra da Paola, por exemplo. E esse livro é o meu novo Evelyn Hugo. Eu não paro de falar dele em todo o vídeo desse canal, credo. Aqui, ó, por exemplo, esse mesmo tem os capítulos curtinhos, mas não deu tempo de terminar ele também, então ficou. Emma também tinha capítulos muito longos. Mulheres que Correm com os Lobos tem capítulos imensos. Alguns têm quase 100 páginas, então posso parar em qualquer momento. Mas se puder escolher não fazer isso, então eu gosto de chegar até o fim do capítulo sim. Pergunta número 4. Você come ou bebe enquanto lê? Não. Definitivamente eu não como. Eu gosto muito de comer. Quê? Entrei. Como assim? Meia hora se passou. Então eu prefiro aproveitar o momento e a comida, sabe? Mas eu bebo algo às vezes. Em dias normais, com temperaturas aceitáveis, eu normalmente bebo só água mesmo. Mas em dias mais frios eu tomo alguma coisa quente, tipo café, chocolate quente, algo assim. Mas também não é sempre, não é uma regra que eu tenho que ler e beber algo junto. Só às vezes e só quando eu tô lendo no Kindle também, porque livro físico já é necessário muito mais coordenação que eu tenho disponível no corpo.
Pergunta número 5. Você é multitasking e assiste TV ou ouve música enquanto lê? Então, eu já fui mais. Eu lia e ouvia música por muito tempo, eu fiz isso. Hoje em dia eu gosto mais de ou silêncio mesmo, ou alguma musiquinha ambiente, tipo as que eu coloco nos vídeos de experiência de leitura aqui do canal. Eu também não tenho problemas em ler enquanto a TV tá ligada, mas agora com o canal eu prefiro mesmo quando eu consigo focar só na história, pra poder ter certeza de que eu não perdi nada, de que eu tô realmente entendendo o enredo. E pra depois de eu ler, quando eu vir aqui falar do livro, eu não falar nenhuma asneira. Número 6. Um livro de cada vez ou vários? Um de cada vez com certeza. Pelo mesmo motivo da pergunta anterior, existem histórias que precisam de mais atenção. De novo, como é o caso de A Guerra da Paola. É um livro com personagens complexos, até os personagens secundários têm profundidade, o universo também, e é uma cultura com a qual eu não tenho muito contato. Então, na dúvida de deixar algo passar batido e ser importante lá na frente, ou de esquecer algum detalhe que faria a diferença, eu prefiro ler um por vez. Número 7. Ler em casa ou em qualquer lugar? Quase qualquer lugar. Eu acho que em todo lugar pode ser uma falta de respeito, tipo numa igreja, por exemplo, ou em uma formatura, sei lá. Mas fora essas situações que realmente exigem que a pessoa esteja lá de verdade, não só de corpo presente, qualquer outro lugar. O último lugar inusitado que eu li foi na fila para votar no primeiro turno. Fiquei 45 minutos de pezinho naquele corredor. Foi uma alegria ter um livro disponível no app do Kindle. Aproveitando o gancho, se tu ainda não tem o teu Kindle, ou tem, mas não tem a assinatura do Kindle Unlimited, a Amazon lançou o novo Kindle 11ª geração, que é o novo Kindle de entrada deles, e que tá com um custo-benefício que vale muito a pena. O link para comprar o teu tá na descrição do vídeo, junto com o link de assinatura do Kindle Unlimited. Lembrando que tu não precisa de um Kindle para assinar o KU. Tu pode ler com ele no app Amazon Kindle, em qualquer dispositivo móvel e pelo computador na web. Então vale muito a pena, hein? Agora seguimos, número 8. Você lê em voz alta ou apenas na sua cabeça? Os personagens e os narradores são todos vozes na minha cabeça e só. Não ler em voz alta eu acho bem estranho, na verdade. E meio que eu nunca tô sozinha para testar essa nova opção de leitura. Tanto eu quanto o Cleberson trabalhamos em casa e ele passa muito mais tempo que eu em reuniões, então ler em voz alta acaba ficando inviável quando alguém do teu lado tá tentando conversar e resolver problemas com outras pessoas. 9. Você lê tudo ou pula páginas? Eu leio tudinho. Eu acho que cada detalhe que o autor colocou na história pode ser importante em algum momento, então eu não vou arriscar pulando partes que podem fazer diferença mais lá na frente da história. Só tem uma situação em que eu me permito pular páginas, que é quando eu tô relendo um livro. E isso não acontece com muita frequência. A última vez que eu reli algo foi quando eu tava em uma ressaca no ano passado. Aí eu reli Contos de Fada Rock and Roll da Alice Almeida. Eu adoro essa banda fictícia. E aí eu reli as partes que eu mais gosto dos livros. E aí sim, eu pulei algumas ambientações de cenário, principalmente porque eu já conhecia a história toda, o enredo. E aí eu pulei para as partes que eu gostava mesmo. Eu também pulei muitas partes de 50 Tons de Cinza quando eu li muitos anos atrás. E eu só li por pura insistência de uma outra pessoa. Mas tinham várias partes que eram muito chatas e eu fui pulando mesmo. Aí chegou o dia de ver o filme e ela me pedia muito empolgada: ai, tu lembra dessa parte? E eu, não, essa eu devo ter pulado. Mas fora esse livro, as leituras eu absolutamente nunca pulo. Se eu tenho vontade de pular partes é porque provavelmente o livro não tá sendo bom e aí eu só abandono mesmo. 10. Você quebra a lombada ou mantém o livro como novo? Deus me livre de quebrar a lombada. Eu não preciso manter o livro imaculado, parecendo que recém saiu do plástico, mas quebrar a lombada pra mim já é demais. E finalmente, 11. Você escreve nos seus livros? Não. Às vezes eu coloco alguns post-its, mas é mais pra lembrar de marcar alguma parte no app, mas escrever, não. Tem duas coisas que eu faço para fazer notas. Eu tenho uma conta em um app que eu anoto todas as partes que eu gosto ou que me impactaram de alguma maneira. E esse é um app maravilhoso que organiza tudo por gênero, por livro, por autor ou por tag, pelo que eu quiser. E eu nem preciso escrever nada nele, ele faz as marcações por foto mesmo. Como eu disse, maravilhoso. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo falando sobre isso.
E se eu sentir a necessidade de fazer algum comentário sobre, eu gravo um histórico de leitura no Scooby. E isso acontece muito. O meu Scooby é lotado de históricos com comentários. Essas foram as minhas respostas para a tag hábitos de leitura. Caso vocês queiram responder ela, as perguntas estão na descrição do vídeo. Pode copiar e responder no Insta, no TikTok e aí nos comentários também, onde preferir. Antes de sair do vídeo, lembra de deixar o gostei e se inscrever se tu for novo por aqui. Foca em me ajudar em bater a meta de 300 inscritos até novembro, hein? Meu prêmio pessoal, caso eu atinja os 300 inscritos até novembro, é comemorar comendo. Comendo um croissant. E olha, eu quero muito esse croissant. Eu quero, já tem umas 2 semanas. E sim, nesse momento eu tô realmente tentando influenciar vocês a se inscreverem para eu poder matar a vontade que surgiu durante a minha TPM. Então, por favor, se inscrevam e me ajudem aqui, tá bom? Desde já, obrigada! A gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e tchau! Ai, no fim das contas, eu acho que a espera vai fazer o meu croissant ficar mais gostoso, né? Eu espero que sim, porque a vontade surgiu umas 2 semanas atrás e vai ficar aí até eu bater essa meta. E eu espero muito que seja no início de novembro, mas nunca se sabe, né? Enfim.